Bom dia! Bom dia para você. Café com Palavra mais uma manhã. Como você está? Dia 28 de janeiro, começando mais um dia, nos posicionando na presença de Deus, nos colocando diante dele, recebendo dele todas as suas misericórdias. Hoje é um dia perfeito, um dia qual o Senhor decretou para termos vitória da sua parte, um dia qual o Senhor decretou que sejamos vencedores. A palavra do Senhor vai dizer que no Senhor somos mais que vencedores. Você já se colocou nessa posição no dia de hoje? Crendo na vitória de Deus, crendo na vitória do Senhor Jeová sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua existência, sobre as tuas dores, sobre as tuas dificuldades e adversidades. Você é um vitorioso em Cristo Jesus, você é uma vitoriosa em Jesus Cristo, você tem recebido de Deus todas as beneficências, todos os beneplácitos, tem recebido de Deus tudo aquilo que Deus tem para nós. E nessa manhã não é diferente, um dia maravilhoso, um dia qual depois de muitos dias, com a chuvinha caindo, o Senhor derramou sobre nossa terra, nosso lugar, um sol maravilhoso, um sol aquecedor, um sol que aquece os corações, um sol que destrói as trevas, um sol que traz alegria. E esse dia é um dia escrito por Deus para nós sermos felizes, para nós sermos vitoriosos nele. Amém? Vamos lá, hoje dia 28 de janeiro, vamos começar esse dia maravilhoso, entregando o nosso dia ao Senhor, meditando na sua palavra que diz assim no Salmo de Davi: a ti eu clamarei, ó Senhor, minha rocha. Não te silencies a mim. Para que te silenciares a mim, eu não me torne como aqueles que descem para dentro da cova. Ouve a voz das minhas súplicas quando eu clamar a ti, e quando eu levantar as minhas mãos em direção ao teu santo oráculo. Não me afaste com os perversos e com os trabalhadores da iniquidade, que falam a paz aos seus vizinhos, mas o dano está em seus corações. Dá-lhes de acordo com os seus feitos e de acordo com as perversidades de seus esforços. Dá-lhes segundo a obra das suas mãos. Retribui-lhes o seu merecimento, porque eles não consideram as obras do Senhor, nem a atuação das suas mãos. Ele os destruirá e não os edificará. Bendito seja o Senhor, porque ele ouviu a voz das minhas súplicas. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Meu coração confiou nele, e eu sou ajudado. Portanto, meu coração se regozija grandemente, e com a minha canção eu o louvarei. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Alimenta-os também e os eleva-os para sempre. O Senhor é a força e ele é a força salvadora do seu ungido. Aleluia! Glórias a Deus. Salmo 28, Salmo de Davi. Vemos um salmista nesta manhã que eleva sua voz ao Senhor e o conclama, o seu Salvador e a sua rocha, a sua pedra angular, o conclama como o seu alicerce. Quando temos Deus como alicerce, temos tudo o que necessitamos. A palavra do Senhor vai dizer que devemos construir a nossa casa sobre a rocha. Devemos construir a nossa casa sobre um terreno plano e perfeito e sustentável, jamais sobre a areia. Quando construímos a nossa casa sobre a rocha, temos no Senhor a nossa certeza de estarmos seguros, porque ainda diz a palavra do Senhor que quando vier vendavais e quando vier tempestade, nada poderá abalar a nossa edificação, a nossa construção. Então, nessa manhã, a pergunta é: aonde você está? Aonde eu estou construindo
a minha edificação, aonde eu estou construindo a minha casa, aonde construí eu os meus alicerces. Estou eu sobre a areia, estou eu sobre rocha firme. E aqui o salmista nos diz que clamarei ao Senhor, porque Ele é a minha rocha. Mas ainda assim o salmista continua dizendo: não te silencies, Deus. Não te silencies a mim, porque se tu te silenciares, eu desceria a cova. É como se eu estivesse morto, sem as respostas de Deus na nossa vida. Veja que muitas vezes passamos por momentos de silêncios de Deus. Passamos por momentos a quais Deus não responde. Passamos por momentos de silêncio que é duro, é constrangedor, é aflição pura, porque o silêncio de Deus nos faz pensar que estamos completamente errados. O silêncio de Deus nos faz entender que não estamos de acordo com o que Deus quer, e nem sempre é assim. Às vezes o silêncio de Deus nos demonstra um trabalhar do Senhor para não alarmar o nosso inimigo. O silêncio de Deus significa um trabalhar de Deus na nossa vida, e de uma forma a qual os nossos inimigos não se apercebam daquilo que Deus está falando. E o silêncio de Deus também pode trazer a nós uma persistência em buscar a resposta. Muitas vezes nós queremos as respostas imediatas, queremos as respostas de Deus no mesmo dia, na mesma hora, no mesmo momento. E Deus segura a resposta para nos posicionar, para que nós nos posicionamos diante dele, buscamos com intrepidez, com ousadia, com fortaleza, que nós possamos buscar ao Senhor. E nessa manhã o Senhor está dizendo aos nossos corações: se eu estou em silêncio, é porque eu estou trabalhando. Se eu estou em silêncio, é porque eu estou buscando o teu posicionamento, é porque eu estou buscando o teu modo de me buscar ainda mais. E aqui o salmista diz que o silêncio de Deus também significa um distanciamento do Senhor sobre as nossas vidas, porque se o Senhor não responde, ele se sentiria como alguém descendo a cova, ele se sentiria como alguém morto. E é verdade, não é, gente? Se a gente não ter as respostas de Deus, se a gente não ter essa conexão, essa presença com Deus, nós nos sentimos mortos espiritualmente. Nós nos sentimos mortos. E quando estamos mortos espiritualmente, nada flui na nossa vida. Tudo flui para descer a cova. Quando nos sentimos mortos, nós não temos força para nada. Nem no espiritual, nem no físico, nem no emocional. Estamos mortos por dentro, estamos nos sentindo sem perspectivas, sem expectativas. Então o silêncio de Deus também muitas vezes, se nós o vermos como um distanciamento, isso nos leva à aflição da morte. E a palavra do Senhor vai dizer ainda aqui, olha, nesse versículo aqui, versículo 9 vai dizer assim: dá-lhes de acordo com os seus feitos e de acordo com a perversidade dos seus esforços. Dá-lhes segundo a obra das suas mãos e retribui-lhes o seu merecimento. Mas antes está falando sobre a maneira com que a qual os perversos os perversos agem. Que diz aqui, falam aos seus vizinhos, mas o dano está em seus corações. É a falsidade reinando no coração dos perversos. É a falsidade que reina, a falsidade que contribui para o dano na vida dos corações dos justos. E nessa manhã, no versículo 5 vai dizer: porque eles não consideram as obras do Senhor, eles não se atêm àquilo que Deus faz, então eles agem com falsidade, eles agem com maldade,
Eles falam algo na sua frente e pelas suas costas proferem outras palavras. Pelas suas costas proferem palavras de engano, proferem palavras que machucam. Mas o salmista ele vem falando: bendito seja o Senhor que não considera essas obras. Bendito seja o Senhor que destruirá essas obras das suas mãos e não as edificará. Porque todo projeto do perverso, ele não é edificado em Deus. Todo projeto do perverso é edificado sobre a areia. Então, quando ele edifica, as suas falácias, as suas mentiras, as suas falsidades está sobre uma areia que quando vem uma tempestade leva. Então, o projeto do perverso, ele não persistirá. Por quê? Porque bendito é o nome do Senhor que ouve a súplica do justo. Bendito é o nome do Senhor que é a força e o escudo do coração do salmista. E aqui o salmista diz: eu confiei no Senhor e sou ajudado, portanto. E meu coração se regozija e cantarei e louvarei ao Senhor. Então, a confiança do salmista, mediante a qualquer ação do perverso, está no confiar em Deus e na ajuda que vem do Senhor. E nessa manhã o Senhor está derramando sobre a tua vida ajuda. Nessa manhã o Senhor está decretando sobre a tua vida a sua ajuda, a sua confiança. Veja que o versículo 8 vai dizer: o Senhor é a força. Ele é a força salvadora do seu ungido. E aqui nós vemos mais uma vez o ungido de Deus, que se refere a Jesus Cristo. Mas eu quero me referir a você nessa manhã, que também é ungido do Senhor. A força, ela vem do Senhor. A sua força, ela é a força salvadora que vem do ungido de Deus, que é Jesus Cristo. Então, sobre a tua vida ungida, sobre a tua vida ungido de Deus, existe uma força salvadora que vem do Senhor. E Deus salva o seu povo. Termina assim esse salmo nessa manhã. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Alimenta-os também e eleva-os para sempre. Coloca nos lugares altos, Senhor, nessa manhã. Coloca-nos nos lugares altos. Coloca-nos para edificarmos sobre a rocha, Senhor. Nos coloca nessa manhã edificadores de paz, edificadores de bênção, edificadores de prosperidade em Deus, edificadores de justiça, mediante, perante e diante daqueles que aborrecem a ti, Senhor. Nos coloca, Senhor, como edificadores sobre a rocha que é Jesus Cristo. E nessa manhã nós trazemos esta palavra para acalentar o nosso coração. E o Espírito Santo nos levou a pensar nas nossas edificações nessa manhã. E como estão as nossas edificações? Como você tem edificado o seu trabalho? Como você tem edificado o seu ministério? Como você tem edificado a sua vida emocional, a sua vida conjugal, a sua vida financeira? Como você tem edificado? Tem colocado Jesus em tudo ou tem deixado que as coisas fluam de uma maneira de qualquer jeito? Nessa manhã o Senhor nos chama a pensar na edificação das nossas vidas, edificando a nossa vida em Deus. Com certeza não haveria silêncio para nós, com certeza teríamos as respostas necessárias em todo o tempo oportuno que o Senhor queira. E entenda que nem sempre o silêncio de Deus na nossa vida é para nos fazer descer a cova, mas o silêncio do Senhor na nossa vida é para mostrar a nós que Ele está trabalhando, que Ele está agindo, que Ele está movendo no mundo espiritual aquilo que a gente não vê, aquilo que a gente não enxerga, aquilo que a gente não consegue entender. E muitas vezes as nossas bocas nos levam a projetar coisas erradas, as nossas bocas nos levam a avisar o inimigo das nossas intenções. Então, que nós possamos muitas vezes nos calar e falar somente com Ele sobre os nossos projetos e nossos sonhos, porque Deus, Ele nos ensina nessa manhã a edificarmos nele. Primeiro edifica seu projeto nele, depois fala aos outros. Deus abençoe seu dia, Deus lhe traga um dia de paz, um dia de edificação nele, que você se sinta também nessa manhã edificado no Espírito Santo, para a honra e glória do Senhor. Café com Palavra, até amanhã.